Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar falando de fontes de energia no nosso país, tá? Na aula anterior nós vimos as fontes de energia renováveis tradicionais, como o petróleo, e discutimos um pouco sobre o quadro da produção de energia no Brasil. Nessa aula de hoje nós vamos continuar falando de fontes renováveis, como carvão, mineral, gás natural, e vamos abrir uma discussão também sobre as chamadas fontes renováveis de energia, que são a tendência hoje no mundo em termos de produção energética. E o país está inserido dentro desse processo. Então, em relação ao gás natural e o carvão mineral, essas duas fontes de energia elas se constituem como fontes não renováveis, tá? E as fontes não renováveis, elas representam, em termos de percentual, cerca de 54% da energia consumida no país. Ou seja, nós temos muito mais produção de energia não renovável sendo consumida, como petróleo, carvão, gás, do que as fontes naturais. Isso gera também uma discussão, que é a discussão relacionada aos impactos ambientais, visto que essas fontes de energia são responsáveis pela liberação do CO2, que é o chamado dióxido de carbono na atmosfera. O dióxido de carbono, liberado na atmosfera, é bom lembrar, ele produz o chamado efeito estufa, que é um dos responsáveis pelo aquecimento global, tema bastante discutido atualmente. Tá? Então, esse consumo elevado de energia no Brasil ele tem se verificado nos últimos anos, tem aumentado. Né? Em 2001, a gente teve um problema em relação a, a demandas de energia, né? Em virtude da elevação do padrão de consumo, bem como do crescimento econômico. Nós tivemos ascensão, mudanças de classes sociais ao longo do tempo, de passagem de população de classes mais baixas para a classe média, isso estimulou o consumo, né, de produtos e, ao mesmo tempo, o crescimento econômico do país gerou uma maior demanda de energia. Isso resultou em alguns problemas. Né? Por isso que é importante compreender quais são os tipos de energia que a gente mais consome no país e que caminhos trilhar para resolver esse problema da falta de autossuficiência ainda na produção de energia elétrica no país. Então, vamos falar sobre o gás natural dentro desse contexto de consumo cada vez maior de energia, né? Sobretudo ainda de uma dependência das fontes não renováveis. O gás natural ele é extraído, né, nas áreas de bacias sedimentares, onde você encontra o petróleo, o óleo diesel, né, nós encontramos também o gás natural. Ele faz parte do mesmo processo, né, de surgimento do petróleo. Então, via de regra, ele é encontrado em áreas de bacias sedimentares, tanto em regiões oceânicas, como Bacia de Santos, Tupi, no Recôncavo Baiano, como em áreas continentais, como em regiões da Amazônia, até mesmo aqui no meio norte. No Piauí nós temos aí reservas de gás natural já descobertas, que estão em processo de exploração ali na região de Floriano. Tá? Então, o gás natural ele é um gás que ele é produzido a partir da queima de combustíveis fósseis e ele é muito utilizado na atividade industrial, bem como nos chamados veículos automotores que são adaptados. Né? E aí ele recebe o nome de GLP, gás liquefeito, né, para o uso dos automóveis nas grandes cidades. Sobretudo aqui no Brasil a gente tem um grande uso do gás natural, região de Rio, São Paulo, né, bem como também nas maiores metrópoles do país, onde essas reservas, onde esse líquido está disponível para uso. Tá? Então, em termos de representação, de percentual, o gás natural representa 10% da matriz energética, uma matriz importante, mostra aí uma participação significativa. Boa parte da indústria precisa, né, do gás natural para produzir, né, no dia a dia, principalmente na região mais industrializada do país, no eixo Rio-São Paulo. Tá? Então, aumentou muito a dependência do gás natural, principalmente na época do racionamento energético. Em 2001, né, foi gestado no país, né, um processo de racionamento da nossa energia em virtude da baixa dos reservatórios. Os reservatórios baixaram muito o nível de água e, como nós temos uma dependência da produção de energia por hidrelétricas, houve a necessidade de se buscar outras fontes.
A história se repete, nós estamos vivenciando esse mesmo problema, né? Este ano, agora 2021, já está anunciado pelo governo uma crise no setor energético, pela baixa dos reservatórios e pelo aumento do consumo da população, que possivelmente, né, possibilitará a necessidade de um racionamento, da adoção de políticas de produção de energia elétrica que vão, por exemplo, encarecer a nossa conta. Nós já estamos na tarifa vermelha e há uma possibilidade dessa tarifa aumentar no contexto atual. Então, nós tivemos o racionamento em 2001 e esse racionamento obrigou o país a buscar outras fontes. Dentre as fontes que foram encontradas, nós temos o chamado gás natural. Então, em virtude da baixa reserva que o país tem em relação a outros, né, nós resolvemos importar o gás natural da Bolívia. A Bolívia é um dos maiores produtores de gás natural. E aí, dentro desse contexto de 2001, o Brasil projetou, né, um gasoduto, o gasoduto Brasil-Bolívia, que liga Santa Cruz de la Sierra ao Porto de Santos, tá? Ligando a Bolívia, que é o país produtor, à região de maior industrialização do nosso país. Tá? Então isso serviu durante muito tempo para suprir, né, a demanda de gás natural e de energia que o país precisava. Porém, em 2006, né, o governo Evo Morales, ao assumir, né, o comando da Bolívia, promoveu uma nacionalização da política do petróleo e do gás. Então, com isso, surgiram problemas para a distribuição do gás para o Brasil. Né? Foram estabelecidas cotas, né, para o destino desse produto, né? Foi regulado o preço. Né? Então, em virtude disso, o país começou a explorar, né, buscar novas fontes de gás natural internamente, como por exemplo na bacia de Santos. Né? Era uma bacia que estava em processo de estudos, né? Surgiu a ideia do pré-sal, né? A descoberta do pré-sal nessa bacia de Santos, e aí, como as reservas do pré-sal, surgiu também, né, a possibilidade de encontrar gás natural. Então, passamos a diminuir um pouco essa dependência da Bolívia, né? Foi um baque para o governo brasileiro, mas ao mesmo tempo se estimulou a busca por uma produção natural, por uma produção nacional do gás natural. O gás natural tem importância ímpar, então, portanto, no consumo de energia, né, no Brasil, de energia não renovável. Representa 10% da nossa matriz energética e é amplamente utilizado na atividade industrial, né, nas residências também, porque fornece o gás, né, que é utilizado em grandes condomínios da região sul e sudeste e, ao mesmo tempo, é utilizado por veículos automotores. Aí nós temos um gráfico com a distribuição das principais fontes de energia no Brasil, né, onde nós temos aí a participação do gás natural com cerca de 10% da energia consumida no país. O petróleo ainda representa a maior fatia de energia que nós consumimos, né, com 38% da energia consumida. A distribuição dessa energia ela envolve tanto os recursos não renováveis como a energia renovável. Dentre a energia renovável, nós temos a hidráulica, que representa 14%, nós temos a biomassa aí com 15%, nós temos a produção nuclear, de energia nuclear a partir do urânio, que representa 1,5%, né? Estão aí entre algumas das fontes não renováveis. Carvão, vegetal e lenha ainda bastante significativo, com 9,7%. Tá? Mas a maior produção ela provém do petróleo e o gás natural, né, figura aí como a segunda fonte de energia não renovável mais empregada no Brasil, mais consumida. O carvão mineral é outra fonte de energia que nós utilizamos no país, né, para a produção industrial. Tá? O carvão mineral, vale frisar, ele é diferente do carvão vegetal. O carvão vegetal ele é produzido a partir do momento que nós provocamos a derrubada de árvores, né, faz-se uma caeira, que é uma espécie de buraco no chão, coloca-se o carvão, né, é gerado fogo para queimar esse carvão, ele é coberto e o carvão passa 3 dias queimando, né, a partir de uma ação humana, a partir da queima dessa madeira provocada pela ação antrópica.
Tá? Esse é o carvão vegetal, que é um carvão produzido em poucos dias a partir da ação humana. O carvão mineral ele é fruto, né, da queima natural pelo Sol e pela pressão interna da Terra, que ocorreu há milhares de anos, na era Mesozoica, quando antigos ambientes depressivos florestados foram aos poucos sendo encobertos por sedimentos que formam hoje as chamadas bacias sedimentares. Quando esses antigos ambientes de florestas foram sendo cobertos por sedimentos ao longo do tempo, né, eles gestaram uma bacia sedimentar e aí com o soterramento dessas florestas nós tivemos uma queima lenta e gradual, natural dessa vegetação a partir da pressão emanada pelo calor que provém do interior da Terra, bem como, né, pela ação do Sol, né, que promove o aquecimento do solo nessas regiões onde se encontravam essas florestas soterradas. Então, é um processo natural que ocorreu há milhares de anos e é não renovável porque nós não teremos a formação de novas jazidas de carvão mineral. As jazidas de carvão mineral já foram produzidas ao longo do tempo, há milhares de anos, na era Mesozoica. Tá? Então, em termos de carvão mineral, o Brasil tem reservas desse mineral, porém ele só representa 5% da nossa matriz energética, né? Até porque o nosso carvão mineral ele apresenta uma qualidade inferior em relação ao carvão mineral da Europa, por exemplo. O carvão da Europa está no estágio de hulha, tem os estágios que o carvão ele é produzido, né? E onde ele é gestado, o estado que libera o maior quantitativo de calor é o estado que a gente chama de formação hulha. Tá? Então, o nosso carvão aqui ele é de estágios anteriores à formação hulha, que é a formação que oportuniza, que gera um carvão mineral com maior poder de calor. Além disso, o carvão mineral encontrado no Brasil tem um alto teor de enxofre. Então, esse alto teor de enxofre e o processo de queima, né, e o estágio anterior do carvão brasileiro, né, ao estágio hulha, faz com que ele tenha uma qualidade inferior, libere menos calor. E essa liberação de menos calor, né, vai gerar um produto de qualidade inferior quando comparada à qualidade europeia. Tá? Então, esse carvão ele existe em quantidades suficientes, mas a qualidade dele é ruim. O que faz com que o país, né, tenha que importar o produto. Importa da Europa para alimentar as siderúrgicas, para alimentar os fornos, os altos fornos que trabalham com tem uma necessidade de uma grande quantidade de liberação de energia, né, para a produção dos seus bens. Os maiores produtores do Brasil são o Rio Grande do Sul, que representa aí mais de 80% da produção, e Santa Catarina, que tem em torno de 10% da produção nacional. Aqui nós colocamos, né, uma imagem do país, destacando a região sul como área de maior produção do carvão mineral brasileiro. É uma fonte de energia, né, bastante utilizada, né, atende bastante aos interesses dessa região do país, né, e tem uma exploração e um uso intenso, né, nas áreas de siderurgia, né, nas áreas de metalurgia, né, para alimentar fornos de grandes indústrias, de indústrias pesadas. Outra fonte de energia utilizada no Brasil é a energia nuclear. Né? A energia nuclear ela funciona através da fissura, da fissão, da quebra dos átomos de urânio. Quando os átomos de urânio se quebram, eles liberam grande quantidade de energia. Essa liberação da grande quantidade de energia, né, é capaz de produzir energia elétrica, tá? A partir da fissão ou quebra dos átomos de urânio. Aqui no Brasil, a energia nuclear começou a ser discutida a sua adoção a partir do chamado regime militar, principalmente em 1970 e 1980. Por que essa discussão? Porque nessa época nós tínhamos o contexto da chamada Guerra Fria. Na Guerra Fria existia uma disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, entre o capitalismo e o socialismo. Então, era a ideia dos militares, né,
trabalhar com a produção de usinas nucleares, de bombas nucleares. Então, a energia nuclear foi pensada inicialmente dentro desse contexto de produção de bombas nucleares, por uma questão geopolítica, estratégica, né, e ao mesmo tempo para o seu aproveitamento na produção de energia elétrica, já que a energia nuclear é amplamente utilizada no exterior. E nós temos reservas de urânio aqui no Brasil, que é a matéria-prima utilizada para a produção de energia nuclear. Ocorre que, a partir de 1988, né, nós tivemos a redemocratização do país com a Constituição e o fim do período militar, e aí o país assinou acordos internacionais, como, por exemplo, o Acordo de Não Proliferação de Armas Nucleares, que foram assinados por vários países com o objetivo de garantir a paz mundial, tá? Pois se muitos países tivessem armas de grande poder de destruição, isso poderia significar o fim da humanidade. Então, a ideia de construir usinas, bombas nucleares foi paralisada, mas prosseguiu a ideia de aproveitar o urânio, aproveitar essa estrutura pensada para energia, para a produção de bombas nucleares, para a produção de energia elétrica. Nesse contexto, né, o governo brasileiro inaugurou em 1985 a usina nuclear de Angra 1, sobre grandes protestos. Por quê? Porque já havia históricos de vazamento de radioatividade em outras regiões do mundo e havia um temor de que o país não conseguisse, né, ter uma tecnologia suficiente para produzir essa energia sem gerar riscos à população. Então, apesar das críticas, em 2001 foi inaugurado outro projeto chamado de Angra 2 e já em 2008 foi projetada a usina hidrelétrica Angra 3. Tá? Então, o Brasil ele tem uma produção inicial de energia elétrica através da fissão do urânio, dos átomos de urânio, quebra do urânio, e representados por esses três projetos, Angra 1, 2 e 3. A instalação desses projetos gerou muita discussão, sobretudo sobre os impactos ambientais. Que impactos ambientais a energia nuclear geraria no país, no meio ambiente, né, do Brasil? Então, uma das discussões levantadas dentro desse contexto foi a seguinte: o perigo do vazamento de radioatividade em áreas populosas. Lembremos que Angra 1, 2 e 3 está situada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, bem próximo de uma das nossas maiores metrópoles, e ali dentro do eixo Rio-São Paulo. Então, qualquer vazamento nuclear nessa região traria um impacto muito grande de mortes, de perdas de vida, de adoecimento de grande parte da população brasileira, visto que o maior quantitativo de habitantes do país está situado nessa região. Então, há um temor da população de que um vazamento gere problemas, né, para a população do eixo Rio-São Paulo. Outra questão levantada é o destino dos resíduos sólidos. Para onde vão esses resíduos, né? Já que a produção de energia nuclear a partir da quebra dos átomos de urânio deixam resíduos que, ao entrar em contato com o homem, são extremamente nocivos. Esses resíduos têm que ser armazenados, guardados, né? E provisoriamente eles estão sendo guardados na região da própria usina. Só que vai chegar um momento que esses resíduos têm que ser destinados a algum outro local. E aí a dúvida é para onde eles serão destinados, porque eles são resíduos que ninguém deseja abrigar, nenhum estado, em nenhum ponto do território nacional, visto que eles têm um alto poder, né, de destruição ambiental e de contaminação humana. Tá? E a outra questão são danos às áreas de preservação ambiental. Angra dos Reis é uma área de conservação, tem várias áreas de conservação ambiental no entorno da cidade, e a usina está instalada bem próximo dessas reservas, podendo trazer muitos problemas, né, um vazamento radioativo à fauna, à flora dessas áreas que ainda são considerados refúgios, paraísos para diversas espécies, né, da Mata Atlântica e espécies de animais que sobrevivem nessas regiões. Aí nós temos duas imagens bastante representativas. A da esquerda, que vocês veem a imagem de Angra 1, né? Já aí um processo de
instalado de fabricação dessa energia nuclear. E à direita, né, na parte superior da tela, nós temos aí tonéis que abrigam esses resíduos radioativos produzidos pela produção de energia nuclear. Uma das grandes questões que se coloca hoje é a destinação desses resíduos, o perigo da sua manipulação e onde colocá-los. Haja visto que há uma capacidade limitada, né, de guarda desse material, de reserva dele. Vai chegar um momento que essa área aí não vai suportar abrigar, né, tantos resíduos, né? E outra discussão colocada que a imagem nos revela, ó, se vocês olharem ao fundo, tem toda uma mata conservada, Mata Atlântica, que é o bioma brasileiro mais destruído. Então, um eventual vazamento, que não é pouco comum, já ocorreu em Chernobyl, né? Na Ucrânia, já ocorreu em Goiânia. Inclusive, é interessante vocês assistirem, tem uma série chamada Chernobyl, que conta muito sobre o desastre nuclear que ocorreu naquele país, né? Na época da União Soviética. A falta de cuidados do governo de manutenção da usina provocou, né, de certo modo, o vazamento da radioatividade, que se espalhou por uma vasta região, provocando impactos ambientais é, de escala elevada, que ainda hoje são sentidos, né, na região onde ocorreu, visto que a radioatividade ela não se dissipa facilmente. Então, o temor é que um eventual vazamento radioativo ocorra nessa região e gere problemas à população densamente povoada, né, dos arredores, das proximidades, e bem como a vegetação e a fauna presentes nas áreas da Mata Atlântica, muito comuns na região sudeste do Brasil. Continuando, nós vamos continuar agora falando sobre as chamadas fontes de energia renováveis, ou fontes alternativas de energia. São aquelas que têm uma renovação, né? Que elas não foram gestadas, formadas há milhares de anos. As fontes alternativas de energia são aquelas que se renovam constantemente. Envolve essas fontes a biomassa, envolve, né, a energia dos ventos, a eólica, a energia solar, que é a energia produzida pelo sol, a energia produzida pelas marés, dentre outras, e a que provém do interior da Terra, geotérmica. Nós vamos falar inicialmente da energia eólica. E aí lembrando que o estado do Piauí é um dos estados que mais produz energia pela força do vento no Brasil, né? Nos últimos anos, né, nas últimas décadas, vários parques eólicos já foram instalados dentro do estado. E nós temos aqui no Piauí, do litoral, na praia de Pedra do Sal, até a região do Sertão, né, ali na Chapada do Araripe, né, da divisa do Piauí, com o estado de Pernambuco, bem como na divisa do Piauí com o Ceará, nós temos a presença de vários parques eólicos. Esses parques eólicos têm gerado energia de forma significativa para o país, contribuindo aí para a diminuição da dependência em relação à produção de energia por hidrelétricidade. Tá? Então, a energia eólica é uma energia que ela é gerada pela força dos ventos. Esses ventos têm que ser constantes e eles têm que ter uma força, né, para poder mover as hélices, né, que compõem as usinas de geração de energia a partir do vento. Tá? Então, é muito comum a gente já ver aqui na nossa paisagem, na paisagem do Piauí, esse tipo de geração de energia a partir da força dos ventos. No sertão, essa força ela é constante, bem como nas áreas litorâneas. Então, quando a gente analisa aqui o Brasil, ó, a gente pode perceber que ao longo do litoral há um grande potencial para a produção de energia eólica, bem como em regiões do interior, como por exemplo o interior, o sertão nordestino, onde esses ventos apresentam-se como abundantes o ano inteiro, constantes, tá? Então essa produção ela ajuda a desafogar o sistema elétrico nacional, injetando energia necessária para o nosso processo de crescimento econômico. Então nós temos áreas de produção bastante interessantes no litoral, ao longo do litoral, por conta dos ventos livres, né, que existem, e aí tornam esses ventos constantes. E nós temos também o interior do país, né, onde há pobreza, por exemplo, no sertão nordestino, o vento tem sido uma fonte de geração de riqueza. E onde aquelas hélices se instalam, né, as hélices da produção de energia eólica, né,
nós temos ali naquelas propriedades, as empresas pagam pelo arrendamento da terra. Então, além de gerar energia elétrica, né, desafogando o sistema, há uma geração de renda para os proprietários rurais, porque aquela produção ela ocorre em terras que são arrendadas dos seus proprietários. Tá? O destaque é para a região Nordeste, bem como para a região Sudeste. No Norte e Nordeste nós temos a região litorânea, né? Nós temos no Sudeste e no Nordeste também o interior do Brasil. Tá? No Sul nós temos uma produção também significativa. As eólicas, elas representam, olha, segundo esse gráfico aqui, 9%, né, da matriz energética brasileira, já em termos de geração de energia, de gigawatts. Então, representa 9% da matriz, da nossa geração de matriz energética no país. Então, é uma produção bem interessante, tem crescido, é uma energia limpa, né? Produz poucos impactos ambientais quando considerada a construção de uma hidrelétrica, que carece, por exemplo, do alagamento, barramento de rios, inundação de vastas áreas. Um dos impactos ambientais percebidos na geração de energia eólica é o barulho constante que as hélices geram, bem como a morte de animais, né, que barram nas estruturas previamente montadas. Outra fonte de energia renovável é a energia solar. Tá? A energia solar é a energia gerada através da captação da energia do sol. Tá? Ela é uma energia do tipo limpa, não produz danos ao meio ambiente, sobretudo em se tratando de emissão de gases, do dióxido de carbono, né, ou outro. Então, é uma energia extremamente limpa. O Brasil tem uma condição excepcional, porque nós somos um país tropical. Estamos localizados entre a linha do Equador, né, entre os trópicos, né, primeiramente, e majoritariamente entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, onde existe uma grande insolação, uma grande incidência de luminosidade solar. Observe aqui nesse mapa, essa região aqui do país, que vai do Nordeste até o Pantanal, compreende, né, a área de maior incidência de luminosidade. E o estado do Piauí está compreendido nesse círculo, né, nesse circuito. O estado do Piauí acaba tendo aí, né, um destaque, né, nessa área, né, e essa é uma fonte de energia que a gente pode aproveitar bastante. Ela é limpa e também sustentável, né? Ela não gera é, impactos ambientais quando comparada com a produção de energia a partir do carvão, do petróleo, do gás natural. Como é que funciona a produção de energia solar? Olha, para produzir energia solar são necessários painéis, que a gente chama de painéis fotovoltaicos, né? Esses painéis fotovoltaicos são montados, né, no teto das casas ou próximo à superfície. Eles recebem o calor proveniente do sol. Esse calor proveniente do sol gera uma energia, tá? Essa energia ela é bombeada para um receptor, né? Esse receptor transforma essa energia adequando a rede. Essa energia é levada para, né, o setor de distribuição e depois é jogada na casa, bem como na rede, distribuída tanto para a residência como para a rede. Então você precisa de painéis solares, precisa de um inversor para transformar a energia, né, fotovoltaica em energia elétrica. Depois de passar pelo inversor, né, essa energia é jogada, é distribuída pela caixa de distribuição da sua residência para a casa, alimentando todos os eletrodomésticos que existem nela e depois lançada à rede. É lançado o excedente na rede para que você possa ter um acúmulo de energia. Tá? E aí no Brasil nós temos aqui esse cinturão chamado de cinturão do sol, cinturão do calor, né? Onde nós temos aqui as maiores taxas de incidência de radiação solar. E o Piauí, nesse quesito, também tem uma grande capacidade de competitividade, porque nós temos a incidência de sol durante o ano inteiro. E essa forma de energia também tem crescido. Não está no mesmo patamar das eólicas, mas nós temos aí um crescimento contínuo, né? E acredita-se que, em face da economia que gera nas contas residenciais,
muitas pessoas adotarão, né, a energia solar aos projetos, né, adaptarão a energia solar aos projetos das suas futuras residências. Então, o Brasil tem todo o know-how nessa área, inclusive existe uma isenção ainda de impostos sobre os produtos de energia solar como forma de incentivar o uso dessa fonte de energia em nosso país. Então, em termos de produção de energia solar, né, nós temos aqui como dado de produção de energia solar que o Brasil apresenta, né, um percentual de 1,5%. Então, de toda a energia produzida no nosso país, a energia solar representa aí a produção de 1,5% da energia nacional. Parece pouco, mas esse número está crescendo, né, frente às outras fontes de energia, né, e há uma tendência aí de fortalecimento dessa matriz energética, já que ela é limpa, né, boa parte do território nacional tem condições de desenvolvimento da geração de energia a partir da captação da energia do sol por placas fotovoltaicas. Em termos de estado, o ranking aponta que o Piauí está em 16º na produção de energia solar. E outro dado interessante é que é a posição de Teresina. Veja, Teresina ocupa a 7ª posição entre as cidades que mais produzem energia solar, né? Então, nosso estado, como é um estado bem quente, que recebe uma grande quantidade de radiação, e a capital do estado também tem essa característica, essa peculiaridade, é um ótimo mote para a produção de energia elétrica para desafogar o sistema nacional. Além de desafogar o sistema nacional, gera uma economia, né, mensal na conta de energia elétrica. Então, a energia solar é uma matriz bastante interessante de produção de energia elétrica e tem crescido ano a ano no território brasileiro.